Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Hoje nós vamos trazer um outro assunto também interessante e importante, como o da semana passada, onde nós falamos do porquê creio no céu. Hoje nós vamos falar porquê cremos no inferno. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia no texto de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20. Livro da Revelação do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 20, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Eu quero iniciar essa mensagem de hoje sobre o porquê creio no inferno com uma pergunta assim que tem mexido com cada um de nós. O inferno existe? Crer na existência do inferno deveria estar atrelada à crença na existência do céu. Entretanto, não é o que acontece na prática. Existem pessoas que creem no céu e não acreditam no inferno. Isso é óbvio, isso é uma coisa assim natural. As pessoas querem acreditar nas coisas boas, mas não conseguem acreditar que coisas ruins também existem. Outros acreditam que o inferno é aqui mesmo e que nós já vivemos nele. Quantas vezes eu já parei para evangelizar, para falar de Jesus para alguém, e quando a gente falava de céu e inferno, as pessoas acham que o céu é aquele lugar onde você vai ficar ali com a Bíblia aberta, adorando, 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 uma monotonia, vamos dizer assim. E que o inferno é isso aqui que a gente vive, é mulheres, cerveja, é uma vida boa, é dinheiro, é tudo isso. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é completamente o contrário. Há outros ainda que acreditam que só existe a destruição final, ou seja, a aniquilação do ser humano, a aniquilação da alma. Mas a Bíblia apresenta uma visão concreta do que seria o inferno e da sua real existência. Se cremos na Bíblia, devemos acreditar que o inferno existe. Portanto, é nosso dever, como ministros fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, proclamar todo o conselho de Deus. E para isso, precisamos falar sobre o inferno e saber, além de falar do inferno, saber responder o porquê nós cremos na sua existência. Primeiro ponto que eu quero pegar com vocês hoje, a primeira razão pela qual nós cremos no inferno é que a primeira razão é pelo que a visão antibíblica fala sobre o inferno, ou seja, o que existe fora da Bíblia ou contrário à Bíblia que nos revela sobre o inferno. Então, como eu já falei antes, alguns acreditam que passar a eternidade em dor e sofrimento não é uma opção viável para o ser humano, ok? Isso é uma coisa que eu já disse aqui logo no início e que ninguém quer passar por isso. Isso acontece pelo fato de alguns alegarem a seguinte situação. Eles retiram da Bíblia o texto de 1 João 4:8, onde nós encontramos o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Então, o que vem na mente de muitas pessoas é: se Deus é amor, como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Inclusive, existe um livro que tem este título: Como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Assim, um dos contrapontos à existência do inferno é que, se Deus é o próprio conceito de amor, por que ele deixaria na tortura eterna um filho seu? Todavia, Jesus, em suas próprias palavras, referiu-se por várias vezes à dor e o sofrimento eternos ao falar de inferno. O conceito popular
tentando assim burlar a existência do inferno, nos apresenta várias opções de destino após a morte. Conforme descrito pelo reverendo Gaspar de Souza, ele diz o seguinte: existe o reencarnacionismo. Este é o mais popular de todos. Este ensinamento anuncia um fluxo contínuo de vidas através de reencarnações, levando o ser humano a acreditar que sua existência não terá fim. Ou seja, morreu, reencarna, nasce de novo e assim vai eternamente. Na Bíblia, nós encontramos bem claramente que Hebreus capítulo 9, verso 27 nos diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juiz eterno. O segundo ponto que nós encontramos é o materialismo. O materialismo, ele traz o seguinte: os adeptos deste pensamento dizem que não temos alma, que somos apenas corpo, matéria. Assim, ao morrermos, deixamos de existir. Entretanto, Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Depois desse, nós temos o universalismo. O universalismo é uma visão mais da atualidade, mais dos nossos dias. O que é difundido em seus ensinamentos é que no final todos os que estão no inferno, ou seja, a pessoa morreu hoje, se ela não tem Cristo, ela vai para o inferno. Morreu hoje, sem Cristo, vai para o inferno. Quando Jesus voltar aqui julgar tudo, Jesus tira essas pessoas do inferno e leva para o céu. Então, a visão deles é: hoje, no final de tudo, né, todos serão salvos. O Senhor vai resgatar todas as almas do inferno. Por isso, o inferno será esvaziado. Porém, o que a Bíblia apresenta é 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Seguindo, então, nós temos o purgatório. O purgatório é uma doutrina católica que não está nos textos da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia. Ele se encontra num livro fora da Bíblia, da nossa Bíblia, né, que está na Bíblia Católica, entre os 72 da Bíblia Católica. E o purgatório é o seguinte: o catolicismo diz o seguinte a respeito do purgatório. O catolicismo romano adota este ensinamento retirado do livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, verso 46. Com a exceção deste texto, as escrituras não trazem nada referente a tal ensinamento doutrinário. O que seria o purgatório? O purgatório seria um lugar que está entre o céu e o inferno e que todas as vidas que morrerem aqui nesta terra vão para lá e ali elas ficam purgando o seu pecado até o dia da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, essas pessoas serão retiradas dali daquele lugar e serão salvas. Este ensinamento também traz o seguinte: por causa de você estar ali no purgatório, pessoas que ainda estão vivas podem orar, rezar, elevar a Deus uma oração a seu respeito, para que você possa, então, no final, ali conseguir a salvação e o resgate de Cristo Jesus. Olha aqui o que diz. Vejamos o que diz, então, o ensinamento do Catecismo Católico. O Catecismo Católico de 1030 a 1032, ele diz o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte para uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar
na alegria do céu. E o último que nós encontramos foi o aniquilacionismo, que eu já comentei aqui no início também. Aqui nós temos a crença, já mencionada na introdução, de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, deixando de existir permanentemente. Embora alguns grupos evangélicos acreditem nessa doutrina, a Bíblia diz de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre." Nós sabemos que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas lá em Apocalipse diz que aqueles que não concordarem com Cristo, que não aceitarem, que não reconhecerem, serão lançados no lago de fogo, conforme que foi criado para o diabo e seus anjos. Diante disso, que foi apresentado acima, então, nós percebemos algo importantíssimo acerca do inferno e sua existência. A humanidade teme a existência de algo como o inferno e, por isso, cria teorias que contrapõem os ensinos das Escrituras sobre o inferno. Para D. James Kennedy, a Bíblia diz que o incrédulo irá para a punição eterna. E esta é a realidade presente principalmente nas palavras de Jesus. Sobre o Deus de amor que envia pessoas para o inferno, Timothy Keller, comentando sobre os escritos de C.S. Lewis, ele diz que a imagem de Deus lançando seres humanos em um abismo onde eles imploram: "Sinto muito, me deixe sair", não passa de uma imagem caricata. Os passageiros do ônibus do inferno, na parábola de C.S. Lewis, preferem ficar com a sua liberdade, conforme eles definem, a obter a salvação. Têm a ilusão de que, se glorificassem a Deus de alguma forma, perderiam poder e liberdade. Mas, em uma suprema e trágica ironia, a escolha que fizeram arruinou o potencial de grandeza que detinham. O inferno, como diz C.S. Lewis, é o maior monumento à liberdade humana. Como se lê em Romanos 1:24, Deus os entregou ao desejo de seus corações. No final, Deus está apenas concedendo aos seres humanos o que eles mais desejam, incluindo a liberdade em relação a Ele próprio. O que poderia ser mais justo do que isso? Nesta declaração, então, meus irmãos, Timothy Keller faz uma excelente explanação acerca do livre-arbítrio dado por Deus à humanidade. Aqueles que dizem assim: nós somos livres para escolher se nós queremos Jesus ou não, eles têm diante dessa declaração aqui exatamente o seguinte, ó: o que é o inferno senão aquilo que você escolheu, a sua liberdade humana? Continuando então, prosseguindo, a segunda razão é pelo que a Bíblia fala sobre o inferno. Nós já falamos aqui vários textos, mas eu quero continuar agora mostrando especificamente dentro da Bíblia o que ela nos fala, o que ela nos mostra sobre o inferno. Já falamos anteriormente que Jesus mesmo foi quem mais falou sobre o inferno. Em uma determinada ocasião, Jesus adverte seus discípulos dizendo o seguinte: Marcos capítulo 9, verso 43 e 44. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Tem uma mensagem muito legal do pastor Paulo Júnior e ele fala exatamente sobre esse assunto. Ele fala também sobre esse mesmo tema que nós estamos falando aqui. O inferno existe,
você procurar lá nas mensagens do pastor Paulo Júnior, você vai encontrar essa mensagem, e ele fala detalhadamente sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Ele explica assim com todos os detalhes de onde Jesus tirou essa expressão que nós utilizamos aqui agora de Marcos 9, 43, 44. Reparem que no texto ele faz referência ao céu, a vida, ao inferno e ao tormento eterno existente nele, fogo inextinguível e bichos. Jesus fala que existe um céu, Jesus fala que existe um inferno e que no inferno existirá um fogo que não se apaga e bichos que nos atormentam. Embora pareça uma palavra dura do Senhor, os discípulos não se surpreenderam ao ouvir esse simples fato de já terem o conhecimento, ao ouvirem, né, essa simples expressão, porque já tinham o conhecimento da existência desse lugar proferido por Jesus. Está lá em Isaías capítulo 66, verso 24. Assim, conforme o proferido por Jesus aqui e ponderando tudo o que as Escrituras revelam sobre este assunto, vamos verificar então o que a Bíblia apresenta sobre o inferno e a sua existência. Primeiro, o inferno é real. E segundo o que Jesus diz, foi preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, capítulo 25, verso 41, e diz assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O segundo é a ideia judaica de inferno. E é nessa ideia judaica que eu quero pedir a você, depois que você terminar esse vídeo aqui, procura lá na página, no canal do YouTube Defesa da Fé, do pastor Paulo Júnior. Procura essa mensagem, assista lá a mensagem dele sobre o inferno. Diz assim, a ideia judaica de inferno. A palavra traduzida por inferno na Bíblia era Geena. E Geena fazia referência a um lugar chamado Vale de Rinom. Está lá em Jeremias 15, 8, 16, 18, 2 Reis 23, 10, 2 Crônicas 33, 6. Este local se situava na região sul de Jerusalém e era onde os antigos judeus apóstatas sacrificavam seus filhos ao deus pagão Moloque. 2 Crônicas 16, 3, 21, 6, Jeremias 7, 31, 19, 5 e 6 e 32, 35. No reinado de Josias foi colocado fim a essa prática e ele transformou o lugar em um lixão da cidade. Neste lixão jogavam carcaças de animais que queimavam dia e noite por haver ali um fogo embaixo daquele monturo de lixo e por não faltar carniças, também nunca cessava de existir vermes, bichos que comessem aquelas carnes. Posteriormente, aquele lugar passou a chamar Vale da Matança. Jeremias capítulo 7, verso 32 e 19, de 6 a 7. Desta maneira, quando se fala que os incrédulos vão para o inferno, a ideia que se tem é de um lugar terrível. Assim era a visão do inferno apresentada por Jesus. No inferno, a segunda questão que nós vamos pegar aqui, que no inferno haverá consciência. Então as pessoas não terão sua mente apagada ali, como muitos acreditam. Não vai lembrar de mais nada. Não, no inferno haverá consciência. Com base na passagem do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, é comprovado que o inferno é um lugar de consciência. Veja essa declaração de C.S. Lewis. Existem apenas dois tipos de indivíduos: os que dizem a Deus, seja feita a vossa vontade, e aqueles a quem Deus diz no fim, seja feita a vossa vontade. Todos os que estão no inferno escolheram estar lá. Se esse livre-arbítrio não haver, sem esse livre-arbítrio, não haveria inferno. Uma alma que, com seriedade e constância, deseje a alegria, jamais deixará de tê-la. Desta forma,
Aqueles que vão para o inferno saberão onde estão e por que estão ali, por que escolheram estar ali. O terceiro ponto, então, que nós encontramos aqui, no inferno, o sofrimento é permanente. Ao declarar Jesus que o inferno é o fogo que nunca se apaga e o bicho que não morre, mostra a realidade permanente e eterna. Neste caso, ao utilizar a referência do fogo, verdadeiramente poderia estar se referindo, né, de certa forma, muito mais ao sofrimento sob juízo divino do que sob as chamas literais, conforme apresenta Anthony Heckman. O objetivo das figuras, porém, é que o tormento e a angústia internos, simbolizados pelo verme, nunca terão fim, e os sofrimentos exteriores, simbolizados pelo fogo, nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nesta passagem não significam sofrimento sem fim, então não significarão coisa alguma. Em diferentes ocasiões, Jesus fez uso de figuras para falar do sofrimento eterno. E eu vou indicar para vocês alguns textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 50, Mateus 25, 46, Mateus 25, 30, Mateus 22, 13 e Apocalipse 20, 10. Um outro ponto também importante é que o inferno é o lugar da ira de Deus. Na declaração de Jesus, onde ele diz fogo que nunca se apaga, ele não apresenta só o sofrimento humano, mas também a ira de Deus. A Bíblia fala do inferno como o fogo da ira de Deus. Assim, o inferno é o efeito da ira de Deus sobre a humanidade rebelde, a humanidade que o rejeitou. Desta maneira, entendemos que a soberania de Deus também está presente no inferno, bem apresentado aqui então por William Hendrickson. O inferno porque Deus está lá. Deus em toda a sua ira. Hebreus capítulo 12, verso 29 e Apocalipse 6, 16. O céu é céu porque Deus também está lá. Deus em todo o seu amor. É dessa presença de amor que o ímpio é banido para sempre. Então, quando nós vemos lá em 1 João que Deus é amor, sim, ele é amor, mas Deus também é ira. E o inferno é a presença de Deus em ira, e o céu é a presença de Deus em amor. As Escrituras apresentam inúmeras passagens onde Jesus afirma a existência do inferno, e mesmo assim é possível que alguns ainda não acreditem nele. Conforme vimos até agora, o inferno é real. D. James Kennedy faz uma declaração interessante e certa, que, tragicamente, alguns só crerão no inferno quando o experimentarem, quando então será tarde demais. Certamente uma coisa que se deve levar em consideração é que haverá um tarde demais, de consequências eternas. Infelizmente, Timothy Keller apresenta que o inferno é a escolha voluntária de uma identidade separada de Deus numa trajetória rumo à eternidade. Concluindo então esse nosso estudo, muitos temas nas Escrituras são dolorosos. E falar sobre o inferno é um desses temas. Mas a doutrina sobre o inferno é parte da teologia bíblica. E como prova disso, o Senhor Jesus e os seus apóstolos a ensinaram repetidamente. Como disse o bispo John Hyle, não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais temível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente inculcada sobre todos como uma das grandiosas verdades do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência o descreveu. Os servos de Deus hoje não devem sentir-se envergonhados
de confessar a sua crença neste assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia de Cristo para todos aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar deste temível tópico. A pergunta que incomoda a humanidade, depois de saber isso tudo, então, é se há possibilidade de livrar-se de ir para o inferno. Essa é a pergunta que fica agora, porque agora nós já sabemos, o inferno existe. Então hoje, há possibilidade de eu me livrar do inferno? Os seguidores de Jesus precisam renunciar os seus pecados, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e até mesmo perderem a sua vida em amor e fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho. Marcos capítulo 8, verso 35. Aqueles que não renunciam os seus pecados terão de sofrer com eles longe da glória de Deus, em eterno sofrimento. Jesus apresentou o preço a se evitar. Encerramos então aqui com as palavras de D. James Kennedy. A verdade das Escrituras é que a ira de Deus um dia cairá sobre nossos pecados. A única pergunta: cairá sobre nós para sempre no inferno? Ou cairá sobre Jesus na cruz? A escolha a nós pertence fazer. É certo que viveremos eternamente em algum lugar. Qual você escolherá então? Daniel capítulo 12, verso 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Qual deles você escolherá, meu amigo? Você que está nos acompanhando. Hoje, Deus te dá a oportunidade em Cristo Jesus. Haverá um tempo, e está próximo, de que esta oportunidade não terá mais chance. Hoje, reconheça hoje o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você.